Neste vídeo vais perceber de uma vez por todas o que é que precisas de fazer se estiveres a começar no ginásio e quiseres melhorar o teu desempenho enquanto jogador de futebol. Para qualquer iniciante, o mundo da preparação física pode parecer super confuso e eu mesmo, quando fui jogador, já tive imensas dificuldades em perceber por onde é que devia começar. Tu próprio já deves ter tido a experiência de entrar no TikTok ou noutra rede social qualquer e ver imensos preparadores físicos dizer que deves fazer pliometria, força máxima, potência, isometria, mas como os conteúdos são tão rápidos, acabas por não perceber como podes utilizar cada estratégia e só acabas por te confundir ainda mais. Para te ajudar a resolver esse problema, hoje vou-te mostrar da forma mais simples e prática, o passo a passo de como podes começar do zero no ginásio e melhorar a tua condição física e desempenho em campo. Mas antes disso tudo, vamos perceber porque é que o ginásio é tão importante. Nos dias de hoje, os passos no futebol estão cada vez mais curtos. As equipas tendem a agrupar-se em blocos cada vez mais compactos e isto obriga a que os jogadores tenham de ser mais fortes, mais rápidos e mais explosivos para ter ações bem-sucedidas no jogo. Uma boa preparação física agora é uma necessidade para qualquer jogador que queira evoluir. Já não basta ser apenas bom tecnicamente, é preciso ser intenso e ser forte, até porque já foi comprovado que mais de 90% dos golos acontecem depois de ações de alta intensidade, ou seja, acontecem depois de sprints ou depois de acelerações. Mas sem mais demoras, vamos responder à pergunta que te fez clicar no vídeo. O que é que um jogador iniciante que nunca pôs os pés num ginásio deve fazer? Por onde é que ele deve começar? Dar uma resposta a esta pergunta acaba por ser um pouco complexo e por isso precisamos de assumir alguns pressupostos onde a maioria de vocês se vão acabar por enquadrar. Vamos falar do caso de um atleta que tem pelo menos 16 anos, não tem nenhuma experiência no treino de força e o único trabalho físico que já fez foi aquilo que lhe foi sendo passado no clube. Antes de mais nada, precisa entender de forma mais clara quais é que são os objetivos do treino e da preparação física no geral. Eles são dois e devem estar sempre presentes em qualquer momento de planeamento de treino. O primeiro e mais importante é tentar manter o jogador saudável e em campo o máximo de tempo possível, tentando diminuir aquele que é o risco de lesão. E eu disse diminuir o risco de lesão e não prevenir lesões. Não existe nenhuma estratégia que nos permita prevenir lesões ou diminuir o risco de lesão a 100%. E se vis isso em algum sítio, não acredites porque não está correto. O segundo objetivo, e mais uma vez aquilo que te fez clicar no vídeo, é conseguir melhorar cada atributo da preparação física do atleta. Seja a tua força, velocidade, potência, resistência, mobilidade, por aí vai. Antes de começar a fazer qualquer planeamento, também é importante entender outra coisa. A preparação física é um jogo a longo prazo. Quando olhas para os corpos de atletas como o Cristiano ou Lewandowski, tens de perceber que os corpos destes atletas não se fizeram numa off-season. São processos consistentes e contínuos ao longo do tempo que acabam por ser recompensados com um corpo e uma performance atlética acima da média. Se achas que em 3 meses vais conseguir ganhar imensa massa muscular e ficar igual ao Adama Traoré, podes sair do vídeo porque esta mensagem não é para ti. Agora, para os que ficaram, há uma boa notícia. E essa é que atletas destreinados tendem a ter adaptações ao treino muito mais rápido do que atletas altamente treinados. Isto não significa que em 6 meses vais estar igual ao Goretzka, significa que daqui a 6 meses podes estar muito mais forte, rápido e potente do que aquilo que estás agora. Partindo finalmente para a prática, quais é que são as áreas que deves trabalhar primeiro? Como o exemplo que demos é de um atleta que nunca pôs os pés no ginásio, existem logo 2 pontos fundamentais que temos que atacar. O primeiro é que é super importante aprender as mecânicas dos movimentos e dos exercícios. É preciso aprender a fazer um agachamento como deve ser, conseguir fazer um deadlift com a postura correta, conseguir fazer uma remada com as costas direitas, percebem onde eu quero chegar. Um erro que muitos atletas cometem é tentar começar logo a ficar muito fortes à força toda e começar a meter imensa carga nos exercícios antes de conseguir fazer um movimento como deve ser. O problema disto é que quando as mecânicas não são adquiridas cedo e o atleta vai só colocando carga em cima de carga numa execução que não está correta, o risco de lesão passa a ser algo iminente e que é apenas uma questão de tempo. O segundo ponto, e que se complementa muito bem com o primeiro, é trabalhar a mobilidade. Se já me segues há mais tempo, já sabes a importância que dou à mobilidade. Um jogador que seja encurtado e que tenha muita dificuldade para entrar e sair de grandes amplitudes de movimento vai ter sempre muito mais dificuldades dentro do campo. Para além disto, é precisamente este trabalho em grandes amplitudes que nos vai permitir tirar o máximo partido de cada repetição do nosso treino de força e nos ajudar a combater o primeiro objetivo que tínhamos falado, tentar diminuir os riscos de lesão. Mecânicas e mobilidade já estão alinhadas. O que é que se segue? Vamos finalmente começar a falar do treino de força. Mas antes disso ainda, precisamos de perceber de facto o que é a força, o que é que isso significa. A força é uma componente neuromuscular. Isto quer dizer que depende tanto da capacidade das nossas fibras musculares de produzirem o máximo de força possível, como de uma grande capacidade neural de conseguirmos recrutar o máximo das nossas fibras musculares a cada movimento. Vamos ver um exemplo para que isto fique mais claro. Um atleta que tenha uma massa muscular super desenvolvida e uma grande capacidade de recrutamento das suas fibras musculares vai ficar muito perto daquela que é a sua máxima força biológica. Por outro lado, se vamos fazer uma comparação com outros atletas que tenham uma destas características muito mais desenvolvida que a outra, torna-se difícil dizer qual é que vai ser mais forte. Não é difícil de encontrar vídeos impressionantes de ginastas ou halterofilistas que conseguem surpreender precisamente pela sua força relativamente àquilo que é o seu peso corporal. O próprio Anatoly tornou-se famoso e uma marca devido a isso mesmo. Agora, como estamos a falar num atleta iniciante que não tem nem uma característica nem a outra, surge a pergunta, qual é a primeira onde nos devemos focar? Se formos analisar aqueles atletas que ainda há pouco referi, conseguimos perceber que mesmo estes têm muito mais massa muscular do que qualquer atleta que nunca tenha iniciado o treino de força no ginásio. É muito importante conseguir recrutar o máximo das nossas fibras musculares, mas se estas fibras em si não tiverem uma boa capacidade de produzir força por si só, o nosso output, aquele que é o nosso resultado final de força, vai estar sempre muito limitado. Quanto mais massa muscular tivermos, maior será a predisposição que teremos para conseguir desenvolver mais força. E por isso esse torna-se o principal
principal fator limitativo de um atleta que é iniciante. Tendo tudo isto em conta, a nossa prioridade inicial vai ter de ser ganhar mais massa muscular. Só assim iremos conseguir construir uma base para que mais tarde possamos trabalhar a velocidade, força e potência. Estas são características que derivam da força e principalmente da capacidade de conseguirmos aplicar o máximo de força num curto período de tempo. Olhando desta perspectiva, acaba por ser algo que não é assim tão complexo. No início temos de definir a infraestrutura para que mais tarde consigamos trabalhar outro tipo de capacidades. Tal como numa obra temos de começar pelos pilares de sustentação, aqui não faria sentido começar pelo telhado. De relembrar também que o processo de construção de massa muscular está altamente dependente daquela que é a alimentação do atleta. Se quiseres certificar-te que ganhas o máximo de massa muscular que o teu treino te permite, consome pelo menos 1,6 gramas de proteína por cada quilo do teu corpo e entra num ligeiro superávit calórico. Resumindo tudo isto que acabamos de falar, em qualquer planeamento ou qualquer periodização, o primeiro foco tem de ser sempre manter o jogador em atividade o máximo tempo possível. Por esse motivo, nesta fase inicial é super importante trabalharmos a mobilidade, adquirir bem as mecânicas de todos os movimentos e conseguir construir massa muscular que nos permita criar outras adaptações no futuro. Pondo isto em prática, não faz sentido numa fase inicial ires um número excessivo de vezes ao ginásio. Ainda mais se também estiveres a treinar com a equipa. O teu corpo não está adaptado a este estímulo e se lhe damos um stress demasiado grande, vamos voltar a entrar naquela questão de correr um maior risco de lesão. Nesta fase, ires 2 a 3 vezes ao ginásio já vai fazer uma diferença enorme. Podes começar por introduzir a mobilidade, principalmente como aquecimento dos teus treinos de ginásio, ainda mais se for um treino de membros inferior. Foca-te em exercícios que trabalhem principalmente a mobilidade do tornozelo, da anca e da coluna lombar. Quanto ao treino de força, mais uma vez, não te foques na carga nesta fase. Na maioria das vezes, um iniciante consegue criar imensas adaptações com exercícios apenas com o peso corporal. Para facilitar a tua organização, podes começar por dividir os treinos em 2 dias, um para membros inferiores e outro para superiores. No dia de inferiores, depois de fazer a mobilidade como aquecimento, vais-te focar em 2 principais padrões de movimento. A dominância de joelho, onde podes focar em exercícios como os goblet squats e lunges, e a dominância de anca, onde podes fazer exercícios como a ponte de glúteos ou o deadlift. À medida que te fores sentindo confortável e executar bem estes movimentos, podes fazer progressões para exercícios com barra ou com cargas maiores. Para além disto, não te podes esquecer de também fazer alguns exercícios de fortalecimento para músculos auxiliares, como são os adutores e abdutores. Apesar destes não terem um papel principal naquela que é a produção de força, acabam por ser super importantes porque sem eles os maiores músculos como o quadríceps e os isquiotibiais não iam poder dar o seu contributo máximo. Alguns exemplos destes são a adução com bola, o Copenhagen e a abdução na polia. No dia de superiores, depois de fazeres algum aquecimento com a mobilidade de ombros e da lombar, vais-te focar em 2 padrões de movimento mais o trabalho de core. Estes são o padrão de empurrar e de puxar, que tanto podem ser feitos na horizontal como na vertical. Alguns exemplos de exercícios para o teu treino superior são as flexões quando quisermos empurrar na horizontal e o shoulder press quando quisermos empurrar na vertical. Para puxar na horizontal temos a remada e para a puxada vertical temos as elevações ou o pull down. Relativamente ao core, ele também acaba por ter um papel super importante naquela que é a estabilização de todos os movimentos e o seu trabalho nunca pode ser esquecido. Tendo isto em conta, foca-te em exercícios que consigam auxiliar ainda mais este processo de estabilização e também que te ajudem na rotação do tronco. Estes podem ser pranchas, Superman holds, dead bugs ou qualquer tipo de rotação. Se já te sentes confortável com tudo isto, parabéns, já não és um iniciante no ginásio e por isso está na altura de dar um passo a mais. Podes fazê-lo ao introduzir exercícios isométricos e pliométricos no teu plano de treino. Mas antes de chegar aí, dizer também que se para ti este processo de treino é super confuso e não consegues perceber por onde é que deves começar, eu percebo, é muita informação e muitas vezes é fácil nós nos perdermos e não percebemos para onde é que nós nos devemos virar. Por esse motivo, deixei no primeiro link da descrição um questionário que dá acesso ao meu acompanhamento online. Lá vais ter acesso a um plano individualizado e feito exatamente à tua medida, sem teres de te preocupar se estás a treinar bem ou não. Não tem qualquer compromisso. Passa por lá e vê se faz sentido para ti. Voltando ao vídeo. Exercícios isométricos são exercícios em que não existe qualquer movimento. São exercícios em que a tensão muscular é mantida, mas em que não existe a deslocação de qualquer segmento. Os exercícios pliométricos acabam por só pôr um pouco aquilo que são os isométricos. Ou seja, são exercícios em que há uma sequência de alongamento e encurtamento muito rápida. Estes podem acontecer de várias maneiras, mas a mais comum e que vais ver daqui para a frente é através de saltos. Mais à frente vais conseguir perceber isto tudo um pouco mais ao detalhe. Mas antes disso, porque é preciso fazer estes exercícios? O que é que estes exercícios mágicos fazem? Os exercícios isométricos são ferramentas fundamentais quando o nosso objetivo é aumentar a rigidez dos nossos tendões. E isto é importante porque para exercer qualquer tipo de força, esta será muito mais rapidamente propagada quanto maior a rigidez das superfícies pela qual ela passa. Vais conseguir perceber isto de uma forma super simples através do exemplo de um elástico. Um elástico novo acabado de comprar, que é mais grosso e que ainda tem toda a sua rigidez, vai dar uma resposta muito mais rápida quando o esticas e largas do que um elástico que já está velho, frouxo e guardado na gaveta. Num movimento de corrida é exatamente a mesma coisa que acontece com os músculos e tendões da tua perna. A força dos teus músculos vai ser muito mais rapidamente transformada em movimento se os seus tendões forem um elástico forte e grosso do que um frouxo e sem rigidez. Alguns exercícios que podem ajudar neste aspecto numa fase inicial são o Yielding Calf Raise, o Yielding Lunge e o Yielding Glute Bridge. O que não significa nada mais do que a manutenção das posições dos exercícios que tu já conheces por um determinado período de tempo. Para referência, podes fazer estes em séries de entre 10 a 30 segundos e ires aumentando o peso que usas gradualmente. E em relação aos exercícios pliométricos, porque é que são importantes? Como já vimos, eles são compostos por uma sequência que tem 3 fases.
fases. Uma fase excêntrica corresponde ao alongamento e normalmente à descida, uma fase muito curta, praticamente isométrica, e uma fase excêntrica de subida e encurtamento. Como esta descida tende a ser muito rápida, se os nossos músculos estiverem bem preparados, muitas vezes vão acabar por funcionar como uma espécie de uma mola. Conseguem gerar um reflexo em que o movimento se torna mais forte precisamente por causa da descida antes do momento de propulsão. Para teres uma noção, este ciclo alongamento-encurtamento está presente em quase todos os estímulos contínuos e um grande exemplo disso mesmo é a própria corrida. Esta não passa de uma sequência contínua de vários mini saltos. Neste caso, os exercícios pliométricos vão-nos conseguir permitir absorver o máximo de força daquela que é a descida para conseguir gerar fases concêntricas muito mais fortes. Olhando agora para o treino pliométrico de forma prática. Na fase excêntrica, ou seja, na descida, o corpo está sujeito a forças muito grandes porque ele vem em aceleração no mesmo sentido que a força da gravidade. Isto obriga a que as estruturas que vão suportar este movimento tenham de ser trabalhadas e fortalecidas. Mais uma vez, para conseguirmos manter o objetivo 1, tentar diminuir o risco de lesão. Para fazermos isto e para conseguirmos habituar o corpo ao estímulo do exercício pliométrico, podemos trabalhar essencialmente à base de aterragens. Estas podem começar a ser feitas com os dois pés, passarem para ser feitas com apenas um pé ou mesmo saltando de cima de uma caixa. Quanto ao salto em si, este também deve ser trabalhado, mas tal e qual como os objetivos de força, é super importante conseguir construir as mecânicas adequadas de salto. Conseguimos construir uma boa técnica e uma boa capacidade sobre a qual possamos trabalhar para conseguir melhores adaptações mais à frente. Tendo isto em conta, devemos focar-nos em conseguir fazer uma boa aterragem, conseguir absorver a energia do chão e depois saltar o mais alto que conseguirmos. Alguns exercícios onde podes fazer isto são os squat jumps, broad jumps e pogo jumps. Se conseguires construir uma boa base de massa muscular, incluís no teu plano de treino exercícios de membros superiores e inferiores em todos os planos de movimento, fortalecer os músculos auxiliares e introduzir exercícios isométricos e pliométricos, vais conseguir transformar o teu corpo em bastante pouco tempo. Apesar disto, começa com calma. Voltamos ao princípio que já falamos lá em cima. A preparação física é um jogo a médio e longo prazo. As coisas levam tempo. Agora, outro ponto fundamental onde deves focar para garantir que existe evolução ao longo do tempo é o princípio da sobrecarga. O nosso corpo só melhora quando é exposto a um desafio maior do que aquele que ele já experienciou antes. Por isso é fundamental ires aumentando este desafio ao longo do tempo. Se já está fácil fazer um exercício com o peso do corpo, aumenta o número de repetições. Se continuar a ser fácil, começa a colocar carga externa. E a partir daí, é tentares ir sempre aumentando esta carga ao longo do tempo. Lembrando que estes aumentos devem sempre privilegiar uma boa execução dos movimentos e o número de repetições que nos permita chegar perto da falha muscular e gerar hipertrofia. Se já consegues fazer tudo isto com facilidade, é a altura de dares mais um passo à frente e iniciares o treino de força máxima e de potência. Aprende como? Ao clicar neste vídeo aqui.